Não é falta, gente. Tá tudo certo. Tá começando mais um Resenha Loading. Bora, time! Hoje a resenha é com os crias. A base. A base vai surpreender, pra não falar que a base vem forte, porque a galera aqui, vou te falar, hein? Você tá na base? Quer vir participar com a gente? Então só vem, se inscreve aí no canal. Você aciona o sininho. Aqui, ó. Paredão. Só que, aqui sentado, 1,62 m e 1,91 m, tudo igual. Brincadeira. Olha aqui, participa com a gente aí, se inscreve no canal. Eu quero você no Resenha Loading, trazendo um pouco da tua história. A gente vai mostrar os seus lances. Pra você participar, é só você ir no Insta, vai lá, se inscreve, tem uma ficha de inscrição. E participa aqui com a gente, deixa seu comentário, é tão importante. Compartilha esse vídeo, tá bom? Hoje eu estou recebendo aqui o Eric. Prazer ter você Prazer. aqui. Você tá no União Copacabana. Isso. Vários amigos seus já estiveram aqui. Você tá no Sub-20? Isso. Maravilha. Marcos, direto de Angra pra cá. Não, você mora no Rio, treina em Angra. É. Fala sério, meu parceiro. Muita resiliência. E tô aqui com o Cadu, goleirão. Alô, minha torcida! A base vem forte. Não? É esse prazer estar aqui, Chega obrigado pertinho aí. aqui, Um prazer estar aqui, obrigado aí pelo convite de participar do programa. Eu tô me sentindo alta, porque ele tem quanto? 1,90 m? 1,91 m. Eu vou resumir, Cadu, o que é essa posição que você escolheu de goleiro com uma foto. Solta a foto do Lorenzo, porque ser goleiro é ser kamikaze. E essa foto que eu vou colocar do meu filho Lorenzo, que não é o que está com a camisa do Brasil jogando pela CBF, é o que está ali pelo PSG, né, com a chuteira na cara dele. É mais ou menos isso, né? A posição que você escolheu, é isso? Esse todo goleiro tem que ser um pouquinho maluco também, dividida. Pra se sujeitar a isso, aí tem que ter um pouquinho de maluquice mesmo. Essa foto é do fotógrafo Newton Brito, que tá sempre nos campeonatos. E quando ele me mandou essa foto, eu falei, cara, essa foto do Lorenzo, ela resume o que é essa posição. Por que você escolheu ser goleiro? É uma paixão, acho que desde pequeno. Meu pai e meu avô meio que no início eram contra ainda, que ser goleiro é a posição cruel, a posição mais difícil. Tem umas defesas bonitas suas aí, hein? Olha. E meu tio, minha mãe, todo mundo sempre insistiu, que sempre foi meu sonho desde pequeno. E com isso eu cheguei no Vasco com 7 anos, fiz uma peneira lá no futsal e desde então minha história foi seguindo até hoje. E ali você tem o sonho de subir, né? Que é o sonho de todo jogador. Qual você acha que é o caminho para que isso aconteça? Bom, acho que o caminho eu venho percorrido durante essa minha carreira toda. Eu cheguei no Vasco com 7 anos, já ganhei alguns títulos no futsal, batalhei muito, até comecei minha trajetória no campo com 12 anos e já passei por muita dificuldade, já cheguei no campo como quinto goleiro, fui batalhando, as oportunidades que eu tive eu venho aproveitando até hoje. E agora eu já estou meio que na porta do profissional, mas ainda tem muito caminho a percorrer, tem que ter muita resiliência, como você fala, e acho que eu estou seguindo um caminho bom para ter sucesso. O que você sente quando você vê os jogadores assim do time principal, né? Ali, aquele momento em que você encontra os caras ali em São Januário. O que te passa na mente, assim? Bom, então, para mim sempre foi um sonho. Eu sou vascaíno desde pequeno. Tem fotos minhas com meses em São Januário. Meu primeiro jogo fui em São Januário, tinha 2 anos, meu pai sempre me levava. E eu acho que hoje em dia eu consigo levar com mais naturalidade, que desde 13 anos eu já venho treinando com um profissional e no início foi impactante, era um choque, até o Nenê que estava naquela época que eu subi, era só quem eu via na TV e eu estava lá trabalhando no dia a dia, mas com o tempo eu vou conseguindo levando com naturalidade e está sendo muito positiva essa experiência para mim. E esse convívio é como se você já estivesse ali sentindo, né, o ambiente, né? Estou mais próximo possível, bom demais. Ô Marcos, você mora no Rio, treina em Angra, como é que é a tua vida? Pô, quando a gente tem que treinar em Angra é um pouco agitado, entendeu? Mas aí quando tá treinando no Rio é de boa, que é aqui perto de casa mesmo, entendeu? Hoje você tá jogando aonde? No Angra dos Reis. No Angra dos Reis. E aí, não é melhor morar lá? Como é que é? Ou você joga em outro lugar também? Porque a gente não tá mandando campo lá em Angra, porque não tem mais jogador da cidade no time. A maioria do time é tudo do Rio, não tem mais jogador nenhum de Angra. A gente tá mandando jogo aqui no Nova Cidade, no estádio Joaquim Flores. Você sempre jogou, né, nessa equipe e você veio de onde? Não, eu tava no Bom Sucesso. Como é que era a experiência lá no Bom Sucesso pra você? Pô, o Bom Sucesso é um clube tradicional de Centenário, onde revelou Nelinho, um monte de jogadores
que jogar a Copa do Mundo, né? Tipo, era bom, só que a divisão aqui era muito inferior. Tipo, eu sempre joguei a primeira divisão, fui pra quarta divisão, entendeu? Aí eu vi legal que não era muito bom eu ficar nessa divisão. Aí fui pro Angra dos Reis, que é a A2, é um pouco melhor, a segunda divisão. E qual é o teu sonho? O meu sonho é poder dar uma melhoria pra minha família, através do futebol. Que jogo é aquele ali? Mas, gente, que campo é esse, hein? Esse campo é onde? Em Maricá, isso aí. Que é isso? Muito ruim. Qual a diferença de jogar num campo assim, cheio de areia? Pô, muita diferença. Muita diferença. Golaço. Caraca. Mandou muito, hein? Você sempre jogou na mesma posição ou você veio mudando ao longo dos anos? Segundo volante, meia. Sempre essa posição, segundo volante, meia. Só quando eu era bem mais novo que joguei no Sub-13 do Fluminense, que era lateral direito. E a que você atribui? O amadurecimento você vai vendo onde você fica mais confortável, né? Faz parte do processo. Eu acho que é bem comum ao longo do tempo a gente ir mudando e vendo, e às vezes o treinador identifica, não sei se isso aconteceu contigo, Eric, o treinador às vezes identifica, eu acho que você funciona melhor numa outra posição, e aí você vai tentando se adaptar. Comigo. Você jogava em que posição? Eu fui subindo, né? Eu comecei como volante, e depois meia esquerda, e depois meia direita, fui alternando assim, e agora eu tô como atacante. Ponto esquerda também. Se sente mais confortável nessa posição? Eu gosto de fazer meio também, meio armador e atacante também. Você começou jogando aonde? No volante. Não, no clube, no numa clube escolinha, eu comecei vindo do beach soccer. E... Que é bem diferente. Bem diferente. Aí fui chamado, me viram, né, jogando na praia. Aí fui chamado pro Botafogo Sub-10, né, Aí acabei porque a escola, né, não tava dando certo junto com a escola de treino. E acabei parando. Aí voltei com 16 anos pra Next. Que fiquei 2 anos, só que não tive muita oportunidade. Que encaminha os jogadores para jogar fora do país, com uma bolsa. Isso. Que é o mesmo propósito do União Copacabana. Sim, também. Que é esse o objetivo, né? E aí eles preparam um DVD, como é que funciona? Nossos jogos são gravados, alguns são gravados, e a gente faz os nossos highlights, né? E envia e-mails para outros treinadores, coaches lá dos Estados Unidos. E eles fazem também alguns eventos aqui em que juntam todos os jogadores, os coaches ficam olhando e vão pescando ali quem pode ter uma bolsa. Isso, quando você, nesses projetos grandes assim, tem um que aconteceu em Angra, ou acho que foi em Angra. Aí muitos jogadores foram lá e ganharam bolsa e muitas oportunidades também. E assim, só pra gente ter uma ideia de grandeza, tá? Por exemplo, uma bolsa hoje de 80%, que é uma bolsa bem alta, pra você estudar nos Estados Unidos, no final, a despesa para esses pais é de $12 mil por ano, que é o correspondente a uma escola bilíngue aqui no Rio de Janeiro, por exemplo. Então, assim, também não é barato. Não é mesmo. E é 80% de bolsa, né? Tem gente que consegue sair por assessoria também. Pagando assessoria, você consegue com mais facilidade ir lá para fora. Entendi. Tipo um empresário? Também, o que você chama de assessoria? Ele organiza e-mails para você enviar para outras faculdades e universidades. Aí, com elas tem um limite de idade, não tem? Tem, acho que é 23, 22 anos. Para você poder jogar a liga universitária. Isso. Depois disso, aí acho que tem campeonatos amadores também lá. Interessante. E, assim, são caminhos muito diferentes, né? O caminho que o Cadu vai trilhar dentro do Vasco e o caminho que você trilharia indo estudar fora, com bolsa. Mas são caminhos que o futebol oferece. São oportunidades que vocês conseguem através do futebol. E num país onde a gente tem um celeiro de muitos craques, de muitos talentos, é cruel esse funil. Demais. Como você conseguiu passar na peneira? Bom, então, a primeira peneira foi com 7 anos no futsal. Meu professor de educação física até da escola, ele dava aula de judô para um menino que já estava no Vasco. Aí foi por essa indicação, aí eu cheguei lá treinando
E é uma viram posição mais difícil de mais conseguir difícil. crianças. Sim. E viram que eu tinha um potencial bom, eu já tinha uma altura razoável para a época. Só que mesmo assim eu ainda não entrei de primeira, eles tinham ainda uma dúvida quanto a mim. Eu fui jogando em times secundários que tinham para justamente esses jogadores que estavam chegando. Joguei no Valqueire, joguei no Vitória nessa época. E nisso eu fui me firmando, fui desempenhando bem nesses dois e depois eu já consegui ficar direto no Vasco mesmo. Mas você sabe que você é tipo aquela agulha no palheiro, né? Sim, sim. E até o pessoal dessa época a gente tem ciência que muitos não chegam, muitos já vão ficando pelo caminho. No próprio Sub-20 a gente tem um grupo pegando quem era do futsal lá de trás e quem está hoje em dia são 5, 6 que ficaram no máximo. E mais ainda podem ficar pelo caminho que o futebol é cruel, não tem jeito. O futebol tem um funil muito grande, é complicado. E se a gente parar para analisar o índice de jogadores que começaram na base, aí eu tô falando começaram lá de pequenininho, né, com 8, 9 anos, para chegar até, né, um Felipe da vida, né, Felipe Maestro da vida. É raro, não é fácil você conseguir de pequenininho até chegar como foi Felipe, Pedrinho, né? É difícil isso. Sim, é muito difícil, né? O futebol, ele apresenta muitas dificuldades no caminho. É você, quem não é do Rio, ficar longe da família, você deixar amigos de lado. Eu tenho o exemplo de quando eu bati ele por volta de 13, 14 anos, eu tive que mudar de escola porque o horário já não batia com o Vasco, e você vive num mundo meio solitário. Você está vivendo apenas em função do futebol. Mas a vida do goleiro também já é solitária. Sim. O Lorenzo, meu filho, um dia, ele treinava como goleiro, ele um dia virou para mim e disse: mãe, eu quero voltar a ser zagueiro, porque é muito solitário. Você sente isso? Sim, o goleiro tem um mundo peculiar, um mundo particular. O goleiro é sempre culpado. Sim, sim. A gente, entre os goleiros, tem essa união muito forte, essa identidade. Apesar de só um jogar, a gente não tem essa disputa por posição, a gente não deixa afetar a nossa relação. Acho que a gente consegue criar uma família entre os goleiros mesmo para não sofrer tanto com esse ambiente tão solitário. Sabe o que eu sinto? Que os pais não querem que o filho seja goleiro. Lá, quando a criança é pequenininha, quero ser goleiro. Eu apoiei meu filho, mas eu vi como é difícil, porque você é crucificado. No final, você é o culpado. Porque vai trocar o time inteiro? Não. Então, o culpado é o goleiro. Isso daí é muito verdade. Acho que ainda mais com as redes sociais hoje em dia, sempre tem que buscar algum culpado e, às vezes, é mais fácil buscar sempre o goleiro, que ali é o último homem sempre. Onde todo mundo erra lá na frente, o goleiro tem que estar ali atrás para sustentar o time. E como o Marcos falou, a gente pode ter salvado o jogo todo. Se você dá um deslize no final do jogo, você pode ficar marcado por isso. Mas acho que isso que é o apaixonante da posição, isso que faz a gente trabalhar todo dia para ser melhor. Marcos, você estava contando uma história sobre como foi cruel para vocês perder um jogo por conta do goleiro, foi isso? Eu, na minha opinião, eu achava a posição mais difícil do futebol de campo, porque é o que ele falou, tá 90% bem, não deixa passar nada, tá firme, tá seguro, mas uma falha, aí todo mundo quer crucificar o goleiro. E, tipo assim, às vezes o atacante perde 5, 6, ninguém fala. Peraí, a zaga também deu mole às vezes, né? A zaga deu mole, o lateral tomou bola nas costas, mas ninguém quer botar a culpa no jogador, sempre quer botar no goleiro. A maioria do futebol é assim. Eu acho isso tão cruel, porque você não pode também... futebol é trabalho em equipe, então não pode ter um culpado. E vem cá, quem tá 100% todo dia? Não tem. Pô, vou dar um exemplo. Se vocês acompanharam a última Champions, o Donnarumma falhou. Só que quantos gols o ataque do PSG perdeu? E ninguém lembra. Boa observação. O Donnarumma falhou, era pra ter cortado a bola que o Benzema roubou, mas quantos gols o PSG perdeu? Quis ficar tocando a bola contra o maior clube do mundo. Aí o cara é crucificado na rede social. Foi crucificado, Donnarumma. É difícil. É difícil. Eu acho que é injusto. Acho que eu diria que é isso. Qual o teu sonho, Eric? Meu sonho é sempre pensar na minha família. Dar o melhor e... Mas você sente esse peso, tipo... Já me sinto responsável por dar certo para poder dar uma tranquilidade para minha família. Isso pesa? Demais. Também sofremos, né, com pressão, muita pressão dos pais, da família. E a gente tem que saber lidar com isso e conversar sempre com os pais, de boa. Sabe, às vezes eu vejo nos campeonatos dos meus filhos, aquele pai que fica gritando durante o jogo, volta fulano! Aí o menino para o que ele está fazendo
pra ver qual é a ordem que o pai dele está assim, mas ele não é o treinador. E Às vezes a xinga criança o já chega treinador. chorando. Então, assim, às vezes você tem que administrar a tua família, o teu entorno, para que você tenha cabeça fria para fazer o seu trabalho ali. Mostrar o seu talento. Eu acho tão... Sabe? É muito pesado. Principalmente pra molecada, Muita pressão. né? Você Acaba sente um pouco isso? Sinto Essa pressão? Sinto por meu pai ser... por meu pai estar envolvido no meio do futebol e como ele tem mais conhecimento do que eu, às vezes ele me pressiona muito. Às vezes tendo tá de fora do campo, tá me gritando. Tá mal posicionado, vai, olha. Aí eu, tipo, pô, dou uma falada, faz assim pra ele. Calma, o treinador que sabe. Tipo, nesse último jogo mesmo, porque o treinador pediu pra mim fazer uma função que não é muita minha. Eu jogo pelo meio. O treinador pediu pra mim, botou a formação 3-5-2, pediu pra mim marcar o lateral, pros alas ficar livre. E o lateral dos caras era muito bom, eu não conseguia jogar, tipo, com a bola no pé. Ficava lá, e meu pai, vai pro meio, abandona. Dane-se que o professor mandou. É o pai que segura, calma. Até porque às vezes o teu pai tá falando uma coisa e o treinador tá falando outra coisa. Entendeu? Aí tu fica assim, presta atenção no treinador, no teu pai. Eu acho muito ruim quando você tem que parar pra olhar o que o pai tá falando. Entendeu? Aí eu falo, Pronto, calma. já saiu do jogo. Você já saiu do jogo quando você ouve a voz do seu pai, que Desconcentra. é aquela voz, né, que pra gente ela tem um peso diferente, porque é nosso pai ou a nossa mãe. No meu caso ali, eu fico gritando lá pros meus filhos. Outro dia eu falei, vem cá, vocês preferem que eu fique calada? Preferimos, então ok. Eu só falo assim, boa, filho, não falo nada. Acho que principalmente na formação, né? Ainda mais quando é uma criança, tem 9, 8 anos e se preocupa muito mais com a opinião do pai. Quando a gente fica mais velho, com 15 pra cima, a gente já consegue meio discernir. Mas o pai dele continua gritando. Sim, mas acho que a criança sofre mais ainda essa pressão. Ela tem um descontrole emocional maior por conta do pai. A figura do pai se reflete na criança em campo muito. E eu acho tão difícil isso para a criança lidar com isso. Ela não tem nem experiência emocional, inteligência emocional para lidar com isso. Eu vejo crianças chegarem no campeonato dos meus filhos chorando. Porque o pai veio o tempo inteiro, ó. Sabe? Vou te dar não sei o quê. Se você marcar o gol, vou te dar aquele presente que você quer. Pô. Muitos Isso é criticam muita também. pressão, isso daí é muita pressão pra criança. Não, tem pais que xingam os próprios filhos, Eric. Verdade. Eu vejo. O pai xinga o próprio filho. Pô, não sabe jogar nada, seu imbecil. Oi? Não existe isso. Eu acho que tem muito pai que deposita toda a esperança da família na criança. Acho que Queria isso aí ser é o jogador, fundamental. ficou frustrado, não conseguiu, aí. depositou tudo no filho e acha que o filho vai salvar a pátria. Isso aí mesmo. Não dá sim. certo assim. Não é certo mesmo. Que conselho vocês dariam para esses pais? Fiquem à vontade. Para não descarregar as frustrações que eles tiveram na vida nos filhos deles. Eles têm que ser um suporte emocional, mas eles não podem querer passar por cima de situações de treinador, de clube, porque a criança tem que aprender isso com o dia a dia. O pai, ele, por muitas vezes, a criança pode ter um potencial muito grande, mas se o pai não for um pai bom, um pai prejudicial ao grupo, a criança pode ficar pelo caminho por causa dele, realmente. E o talento dela pode ser jogado fora. Muitas desistem, né? Sim. Tô cansada, não aguento mais. Chega, essa rotina, essa cobrança. O que ele falou também, o time grande não deixa os pais ir, porque desconcentra os jogadores. Nos Estados Unidos, a pessoa não pode ter contato com o treinador 2 dias antes e 2 dias depois do jogo. Aí. Não tem contato, os pais. Nas bases dos clubes, os pais não entram. Diferente das escolinhas. Não é assim? É verdade. Eu acho que isso também já dá uma segurada, só que na competição não tem o que fazer. A galera fica no alambrado lá gritando. Eu parei de gritar. Cartão vermelho pra mim! Parei de gritar. O negócio tava tenso. Olha aqui, cartões. Temos cartões pra alguém, pra uma situação, pra um... Bom, o pessoal que já estava aqui agora há pouco falou realmente das situações do cartão vermelho pro racismo, pro preconceito que tá tendo. A cada dia aparecem mais casos e não tem nenhuma punição de verdade quanto a isso. A sociedade em si já não é só no futebol. O futebol, ele reflete o que a sociedade é, né? E eu acho que precisa mudar isso daí. Precisam de mais punições, da educação em si, para que a violência que teve casos aí agora de torcidas na rua, assim. Então acho que esse daí é um ponto muito, muito importante que precisa ser mudado urgentemente. Cartões? Cartão vermelho para aquele cara que ilude
jogador que quer conquistar seu sonho e acaba entrando em uma cilada. Gostei, hein? Profundo. E tem vários por aí. É. Milhares espalhados. Pensa aí, Marcos. Tem gente que prefere não dar cartão nenhum. Fala Eu assim, tenho É, casos de amigos que confiaram a uma pessoa lá do Acre, que fingia ter uma assessoria, né? Eles confiaram na pessoa para ir lá fora e eles tinham contato com a faculdade, só que não era a faculdade real, era uma mentira. E eles perderam uma quantia muito... puxa vida. A família perdeu. Vou entrar na pauta dele, cartão vermelho pra pessoal que vai pra tipo, em vez de incentivar, igual exemplo, o Vasco tá passando uma situação difícil, mas vai pra piorar, vai falar pra ameaçar, vai pra intimidar a família do jogador, que não tem nada a ver com isso, entendeu? E é cartão vermelho pra esse pessoal aí que vai pro estádio pra em vez de somar com o time, diminuir o time. E é só inverter, porque será que eles não têm família também, né? É. Só inverter a situação. É muito cruel mesmo. Eu converso muito isso com jogadores, com as famílias dos jogadores principalmente. Todo mundo ali tem esposa, mãe, pai, filho, né? Difícil. Mais amor, menos ódio, né? Assim, é difícil. Às vezes, a gente tenta se colocar até no lugar da torcida, que já passou anos sofrendo, mas... E a paixão, às vezes, ela cega um pouco. Aí você acaba sendo refém de uma situação de violência por todo esse sofrimento que o torcedor vem passando, mas que é cruel com você, ameaçar sua família. As redes sociais aí, hoje em dia, as pessoas conseguem se esconder atrás da rede social e fazer ameaças e fica por isso mesmo. Mas Muito complicado. Eu acho até errado ameaçar, porque a gente não faz porque a gente quer perder o jogo. A gente não quer perder o jogo. Em nenhum momento a gente quer perder o jogo. Eu acredito que ontem o Vasco não quis empatar o jogo. Mas quem é que entra querendo perder o jogo? Então, sua função é jogar. E a aí, torcida né? faz como se fosse o cara que tava de sacanagem. Não tava de sacanagem. O cara tava querendo ganhar os 3 pontos de qualquer jeito. O Vasco precisava dos 3 pontos, mas infelizmente sofreu um empate. E a torcida caiu em cima dos jogadores, querendo ameaçar os jogadores. Eu acho isso totalmente errado. É difícil. É bem difícil. É só se colocar no lugar do outro. E entender que cada um ali tem a sua função e ninguém tá ali de brincadeira, né? Gente, eu amei conversar com vocês. Boa sorte na carreira de vocês. Que vocês consigam, assim, trilhar o caminho. Que vocês consigam alcançar o que vocês sonharam. A gente sabe que o caminho não é fácil. Tem que ter muita determinação, muita força de vontade, muita resiliência. Acredito mesmo que vocês vão caminhar e trilhar dentro desse... Às vezes, aparece uma oportunidade. Eu falo que é que nem ganhar na Mega Sena. Você dorme pobre, de repente acordou milionário. Não é um negócio assim? O futebol tem muito disso, né? Né? Tem que acreditar. Sim. Adorei. Quer participar com a gente? Só vem. Se você não está inscrito aqui ainda no canal, se inscreve no canal. Participa aqui da nossa resenha lá no @resenhaload no Instagram. Tem uma ficha que você pode preencher e vem jogar com a gente, participar e trazer um pouco da sua história. E você, cria da base, traz seu lance aqui pra gente poder mostrar. Quem sabe alguém não tá de olho aqui, né? E vocês, são alçados assim, né não? Beijo, até a próxima. Não tá fazendo muita coisa. Martinelli e o Rafael. Então, liga lá e vem.